Olá, meus amigos, que Deus abençoe sempre. Estamos aqui mais uma noite, mais um vídeo, mais uma palavra e mais uma oração. Eu acredito no poder sobrenatural da oração, por isso que a Bíblia Sagrada diz: todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aqueles que batem, as portas se abrem. Mas é claro, nós não devemos somente fazer uso da oração quando queremos algo, porque poderemos entrar na cultura do consumo. Ele pode me oferecer, eu quero, mas eu preciso orar para ter comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você sabe que tudo que é dele é seu, e o seu coração é dele, e ele lhe usa como uma flecha que acerta o alvo. Por isso que é muito importante orar todos os dias. Ore quando você não tem tempo e ore para que você realmente tenha mais tempo para estar na presença de Deus, porque é tão interessante essa questão do fator tempo que hoje em dia alguns aparelhos de telefone celular eles fornecem, acho que no início da semana, no final de semana, o tempo que você passou na internet, o resumo do tempo que você passou na semana, o resumo do dia. E tem gente que passa uma média de 17 a 18 horas conectadas. Ou seja, praticamente não tem mais tempo para viver no âmbito social. Queridos, e muitas pessoas acabam se distanciando de Deus, mesmo visitando uma igreja, indo à igreja. E nós não podemos nos afastar da cruz. Estou numa revelação da primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Eu falei esses dias sobre a inveja, sobre a malícia, perdão. E hoje eu quero falar com vocês sobre a murmuração. O ato de murmurar, ele já é um ato pragmático. Até porque eu acredito que a murmuração é uma questão de caráter. E eu quero que você entenda por quê. Geralmente, a pessoa que possui um caráter deturpado, o famoso mau caráter, ele fala por trás. E ali, quem fala por trás é porque não tem coragem. No dicionário, eu até separei aqui, a palavra murmurar, ela vem de murmúrio, que murmura. O murmurador que diz mal do próximo, que difama, que tem má língua. Má língua. É interessante porque os murmuradores estão em todos os lugares. Eu costumo explicar que Satanás, ele viu defeito no céu, quando ele era ainda o anjo de luz, Lúcifer, aquele que levava luz. Ou seja, a escola continua aberta. Ele começou a murmurar no céu. Então, se ele viu o defeito no céu, imagine os discípulos dele, aqueles que ele tem acesso, que ele tem liberdade de entrar, verão problemas em todos os lugares. Por isso, é muito importante nós compreendermos. Os murmuradores, eles estão em todos os lugares, nas ruas, nas empresas, nos restaurantes, nos shoppings, na torcida dos times de futebol. Eles estão em vários lugares. Como é que eles andam? Sempre cabisbaixos, enfurecidos, maliciosos e prontos para reclamar de tudo e de todos. É incrível. Para o murmurador, nada está bom. Sempre há alguma coisa ruim. Quando Moisés escolheu uma esposa cuxita, lá no livro de Números, no capítulo 12, uma mulher negra, sua irmã e seu irmão não conseguiram conter a língua. A língua coçou e eles começaram a reclamar porque ele escolheu uma mulher de origem negra. Ora, a mulher era do irmão dele. Eles não tinham nada a ver com a situação, mas a língua coçou e eles começaram a murmurar. Como consequência, Miriam foi tomada de lepra. Ela adoeceu de uma enfermidade mortal. Existem muitos murmuradores que não associaram ainda a situação deprimente na vida
com o pecado da murmuração. Por isso que a explicação é: deixai, pois, as murmurações. Deixe, abandone. Não te levará a lugar algum. Quando falamos sem pensar, sem respeitar as autoridades que Deus colocou na terra para ministrar sobre as nossas vidas, estamos correndo perigo. E por quê? Pois assim como Deus agiu rigorosamente com os murmuradores na época da lei, deixando de fora todos aqueles que murmuraram no caminho da terra prometida, da mesma forma, você corre o risco. Olha só em 1 Coríntios capítulo 10, verso 5, tá? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Que coisa séria, hein? Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E o 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Isso é sério. Não murmureis como eles murmuraram e pereceram. Alguém pode falar: pastor, estamos no tempo da graça, então posso falar como eu quero, porque não vou colher os frutos desse plantio. Claro que colherá. Claro que colherá. Os murmuradores ficarão de fora. Aqui ainda em Coríntios, mas volta um pouquinho atrás, no capítulo 6. No verso 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Maldizentes, aqueles que falam mal. Tome cuidado com a murmuração. Alguém pode declarar: então quer dizer, pastor, que eu sou mudo, então não posso falar nada, não posso reclamar de situação nenhuma? Claro, pode e como deve, mas fale segundo a direção de Deus. Tudo aquilo que você for falar, fale de acordo com a palavra de Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O grande problema é que muitos murmuradores não querem soluções às situações. Eles desejam maliciosamente. Isso é algo maligno, maligno mesmo. Eles querem colocar lenha na fogueira para que alguém se queime. Esse é o desejo do murmurador. Ele não quer resolver o problema. Ele quer ver alguém queimado, ele quer atrapalhar, ele quer, vamos queimar e ponto final. Por isso, siga esse preceito básico. Se você não pode falar bem, então não fale nada. Se você vê que está criticando simplesmente porque você acha, deixe o achismo de lado e vá para a palavra de Deus. Porque vale a pena salientar que os relacionamentos duradouros são estabelecidos através de diálogos saudáveis. Por isso que muita gente diz: eu não tenho muitos amigos. Mas é porque eu sou uma pessoa muito sincera. Você não é sincero. Você é grosso. Você é arrogante. Você é prepotente. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a grande verdade. Por isso, aprenda com Cristo. Na passagem onde o filho pródigo ele vem da bagunça, o pai faz uma festa e ele não expõe o filho ao ridículo. Ele abraça e dá uma lição ao irmão mais velho. No momento onde a mulher é pega no ato de adultério, ele não expõe a mulher ao ridículo, mas a sós, ele diz as verdades que ela precisa ouvir. Não há necessidade de espalhar para 1, para 2, para 3 o que você sente. Está enfrentando um problema? Chame a pessoa ao qual você tem um problema e converse. Mas eu não consigo entender determinada coisa, seja na sua igreja
Converse com o seu pastor, com a sua pastora. Abra o coração, mas não murmure. É o seu marido? Então não fique falando dele para sua mãe. Porque depois que eu casei com o Gustavo, minha vida... Você está falando de você mesmo, porque vocês são uma só carne. Vamos falar com Deus? Deixe a murmuração de lado e deseje com muito carinho, afetuosamente, a nova vida em Cristo. Pai querido, eu abençoo a vida de cada um destes que oram comigo agora. E eu creio, ó Pai, que operando o Senhor ninguém impedirá. Meu Deus, que toda malícia seja tirada, que todo engodo seja tirado, que toda ferramenta preparada do inimigo caia por terra. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. E eu determino sobre a tua vida a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Repreendido está, a partir de agora, todo o espírito de malícia, de engano, de engodo, e que a palavra da cruz se cumpra sobre a vida desse meu amigo e dessa minha amiga. Pai, eu abençoo esse meu irmão, eu abençoo essa minha irmã, com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. E ó Pai, que a murmuração caia por terra, que a malícia caia por terra, que esse engodo maldito caia por terra, que essa vontade de falar dos outros caia por terra de uma vez por todas. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito. Levante a sua cabeça e siga o plano de Deus para você. Deixa a murmuração de lado. Aproveite o ensejo, siga também aqui o nosso canal no YouTube. Coloque embaixo, eu abandono a murmuração. E não se esqueça nunca, Deus tem o melhor e Ele quer fazer o melhor por você. Se inscreva embaixo, eu abandono a murmuração. Eu, Cláudio, eu, Josefa, eu, Joaquim. Coloque seu pedido de oração também, para que possamos clamar por você o agradecimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida ao decorrer dessas mensagens, tá bom? Um beijo no seu coração, um forte abraço, paz seja contigo sempre. Até a próxima oportunidade, até lá.